Boa noite, amigos. Estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir? É um prazer estar com vocês nessa noite, nessa casa abençoada, o Centro Espírita José Olímpio, onde tive a oportunidade de ir pela primeira vez no ano passado e me senti muito acolhida, me senti muito bem recebida. Então, para mim, é uma grata satisfação essa noite poder estar com vocês. Esse é um meio, né, que para nós é muito novo. É um meio que para nós é tudo de novidade mesmo, porque quem me conhece sabe que eu tenho algumas dificuldades ainda com o meio virtual, mas estamos nos adaptando. Afinal de contas, o momento é um momento de adaptação, né? Um momento de novidade. Eu gostaria que vocês dessem um ok aí no chat se estiverem me ouvindo bem. Conseguem me ouvir positivo? Sim ou não? Muito bem. Vamos continuando aqui, vamos nos concentrar nessa abertura, pedindo a Jesus, a Maria Santíssima, aos espíritos bons que coordenam o trabalho dessa casa abençoada, para que nos dê na noite de hoje a possibilidade e a oportunidade de trazer uma mensagem que seja uma mensagem consoladora, uma mensagem de paz, uma mensagem de equilíbrio para todos nós. Essa casa que tem uma energia muito do bem, uma energia muito de amor, uma energia muito de paz. Então, para mim, na noite de hoje, é um desafio, inclusive, falar do tema que me foi proposto. A proposta da casa é falar sobre a culpa. Este tema tão instigante, tão difícil de ser abordado, porque a culpa é algo muito, do ponto de vista subjetivo, para que nós possamos entender. Ela passa por questão de sentimento, ela passa por questões que envolvem um comportamento muito particular. Então, para nós é desafiador. E eu costumo dizer que todas as vezes que nós recebemos um chamado, um convite, este chamado tem a ver com a nossa necessidade de rever conceitos. E essa casa me desafia todo o tempo, porque a primeira vez em que aí estive foi para falar de um capítulo também da obra em destaque do mês, que é a obra de Hamed, As Dores da Alma, né? Uma obra ditada pelo Espírito Hamed ao médium Francisco do Espírito Santo. E a primeira vez que eu fui aí à casa foi para falar sobre o medo. E eu fiquei pensando quais eram os meus medos, quais são os meus medos. O que é que me paralisa, o que é que me deixa em situação de vulnerabilidade maior, por que que o medo povoa o nosso inconsciente coletivo. E hoje eu sou convidada a falar da mesma obra do capítulo denominado A Culpa. E muito interessante que, por ocasião do convite, à época, conversando com a nossa companheira do doutrinário, no dia em que ela me fez o convite, cedo, nas minhas orações, acho até que comentei com ela, eu lia uma mensagem de Joana de Ângeles, do Espírito Joana de Ângeles, sobre a culpa. E no momento em que nós conversamos e que ela disse qual era o tema, para mim a resposta da espiritualidade veio logo. É momento de rever seus conceitos e seu comportamento em relação a esse elemento, a essa questão. Então, meus amigos, vamos tentar, na noite de hoje, no tempo que temos, falar um pouco sobre a abordagem
do Espírito Remédio, o que é que ele diz ao médium Francisco do Espírito Santo, o que é que ele nos traduz, Francisco do Espírito Santo nos traduz através do que o Espírito dita para nós, do que seria a culpa. Antes, porém, eu gostaria de ler aqui qual é a definição dentro da língua portuguesa, do ponto de vista de semântica, né? A língua portuguesa é muito rica, e as interpretações a respeito de são muito sensíveis, né? E são muito interessantes. Então é bom que nós possamos falar aqui, definir o que seria a culpa e depois adentrarmos a discussão dos espíritos, porque eu vou tentar na noite de hoje trazer a abordagem de Hamed, mas trazer também a citação de algumas outras literaturas, para que nós possamos avaliar, né, e fazer algumas comparações. Então, o que é que nos diz a língua portuguesa sobre a culpa? A culpa se refere à responsabilidade à pessoa por um ato que é dado à pessoa por um ato que provocou prejuízo material, moral ou espiritual a si mesmo ou a outrem. Repetindo, a culpa se refere à responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou prejuízo material, moral ou espiritual a si mesmo ou a outrem. Aí é do ponto de vista objetivo. Vejam bem, ele fala aqui, do ponto de vista objetivo, que a culpa é algum prejuízo que é causado a alguém, né? Alguma situação que é construída em torno de alguém e que pode causar o sentimento, né? Que é um sentimento muito particular. E ele chama isso de objetivo. Ele diz assim: quando eu causo algo material, moral ou espiritual. Mas aí vem no sentido subjetivo, que é o quê? É um sentimento que se apresenta à consciência quando o sujeito avalia seus atos de forma negativa, sentindo-se responsável por falhas, erros e imperfeições. Amigos, a culpa paralisa. E nós vamos nos prender mais a esse sentido da subjetividade, porque ele fala aqui, né, quem fala aqui, a língua portuguesa, o diário, né, o dicionário da língua portuguesa, Aurélio, que nos traz essa referência à questão subjetiva, que é muito mais o que faz parte do nosso dia a dia, né, de como nós lidamos com esse sentimento. É muito difícil falar de culpa, porque a culpa ela está em todos os momentos na nossa vida, né? Muitas vezes a gente tenta fugir dela, mas ela permeia toda a nossa existência. Lidar com a culpa é algo muito difícil. E ela é o tempo todo construída. Porque nessa questão da subjetividade, olha que ele diz assim, é um sentimento que se apresenta à consciência. Então, a gente já está mexendo aí, já está numa discussão no âmbito do psíquico, que é algo muito sutil. Quantos de nós adoecemos por culpa? Quantos de nós temos dificuldades inúmeras em vários aspectos de nossa vida por esse sentimento que é tão desagregador, é tão destruidor? A culpa destrói famílias. A culpa destrói relações de trabalho. A culpa nos aprisiona. A culpa nos faz reféns. A culpa está muito ligada a um estado de consciência. E ela é corrosiva, porque ela vai destruindo, ela vai massacrando, ela vai nos colocando em um lugar que muitas vezes nós ficamos emparelhados, sem saber que lugar tomar no mundo. A culpa pode trazer muitas doenças físicas. A culpa pode trazer
inclusive, pode levar o indivíduo ao suicídio, que é algo muito dolorido. Me recordo de uma amiga da doutrina que certa vez nós conversávamos e ela já uma pessoa com uma idade mais avançada, né? E ela dizia, nós conversávamos nessa época, ela tinha quase 70 anos. E ela dizia que ela carregou uma culpa a vida inteira e que ela não sabia explicar que culpa era essa. Vejam que sofrimento. Ela sabia, ela estava conseguindo naquele momento denominar de culpa por um processo terapêutico que ela já vinha fazendo há muito tempo. Há muito tempo. Ela levou anos fazendo uma psicoterapia para dar o nome ao sentimento que a massacrava. Para dizer para si mesma que aqueles elementos que causavam dor de cabeça, enxaquecas terríveis, que causava dores de estômago atrozes, que causava alergias no corpo inexplicáveis, porque fazia os testes alérgicos não traziam do ponto de vista físico uma explicação para a maneira como ela ficava, alergia respiratória, sinusite, rinite. Com isso, meus amigos, eu não estou querendo dizer que todos os que têm esse problema, que têm essa situação respiratória, é fator da culpa. Mas nós sabemos que as doenças físicas, antes de se instalarem, nossos estados mentais e emocionais já adoeceram há muito tempo. Há muito tempo. Então, nós vamos adoecendo psiquicamente e, posteriormente, o físico, o orgânico, começa a dar demonstrações de que está o quê? Fragilizado. Então, nós vamos passando por essas questões. E eu me lembro que essa amiga, que era uma trabalhadora da doutrina das mais dedicadas, ela me disse certa vez que em um momento de prece, ela teve uma visão psíquica, que foi algo muito forte na vida dela, porque ela disse assim, eu não sou médium. Eu não sou médium, porque nós temos o hábito equivocado de dizer que não somos médiums porque nós achamos que a mediunidade só é aquela que é ostensiva. Vidência, audiência, psicofonia, né? Mas Kardec já nos diz, no livro dos médios, né? Todos nós somos médios em algum grau. E à medida que nós vamos nos envolvendo com os trabalhos espirituais, nossa sensibilidade vai ficando mais aguçada, nossos estados mentais e capacidade de conexão com o mundo invisível vai ficando mais sensível e nós vamos desenvolvendo alguns elementos como a intuição, né? A intuição é uma faculdade, uma forma de mediunidade fantástica, fantástica, fantástica no sentido de não nos percamos do imaginário de que a mediunidade, quanto mais fatores nós tenhamos, nós somos melhores. Mediunidade é tarefa. A mediunidade não é instrumento para proselitismo. A mediunidade não nos é facultada para espelhos nos grandes palanques, nem para nos apresentar como melhores ou piores. É trabalho. Mas quando eu digo fantástico, é no sentido de que se nós sabemos aproveitar o que a divindade nos oportuniza com esse fator, nós conseguimos trabalhar na ação do bem, nos servir de uma maneira maravilhosa. Assim como vamos também contribuir conosco para as nossas melhorias de estado. Então, ela tinha uma intuição muito boa, trabalhava como passista em uma casa conhecida, já antiga, né, daqui da Bahia, de Salvador. E aí ela disse que um dia ela estava orando e ela se viu agarrada em uma árvore. Em um outro momento, ela se via assim, o sentimento é que ela estava num processo de uma outra encarnação anterior, onde ela disse que se via agarrada numa árvore, dizendo, eu não quero voltar.
Eu não quero voltar de jeito nenhum. Eu não quero ir para esse lugar onde eu estou sendo programada para ir. Ela disse, foi uma coisa tão forte, tão forte. E ela carregou anos uma culpa que ela não conseguia debelar. E ela se martirizava muito, porque a culpa nos traz martírio, porque a gente quer compensar algumas situações que nem mesmo nós sabemos explicar o que é muitas vezes, e aí nós começamos a nos tornar reféns, porque a gente quer compensar, quer comprar atenção, muitas vezes. Né? Então a gente sente culpa porque o outro não nos dá atenção. E como o outro não nos dá atenção, eu preciso compensar essa atenção que não é dada. Então eu dou presentes, eu faço, tenho atitudes muitas vezes que não são as que eu quero ter, mas a culpa me impulsiona a fazer certas coisas que eu não estou com vontade de fazer, mas eu faço para poder meio que me justificar algo. Né? Então veja como ela é sutil. A culpa faz com que nós tenhamos atitudes de dar o sim para algumas situações, quando nossa vontade é dizer não. Ah, mas se eu disser não, o que é que essa pessoa vai pensar? A pessoa a quem eu disse não. Então, aí vem a culpa. Não, eu vou dizer sim, mesmo que eu esteja me violentando, porque assim o outro não vai ficar com má impressão de mim. Então, é isso, culpa. Sentimento, né, de que eu tenho que justificar sempre alguma coisa. Então, olha como ela é sutil. Então, quando ele diz aqui, a gente ainda está no âmbito da língua portuguesa, né, que ele diz que é um sentimento que se apresenta à consciência quando o sujeito avalia seus atos de forma negativa, sentindo-se responsável por falhas, erros e imperfeições. O sentimento de culpa nos coloca sempre naquele lugar do erro. E esse erro precisa ser corrigido. Esse erro precisa ser dirimido, né? A questão também de que eu preciso ser perfeito. E na minha imperfeição é uma falha que alguém vai ver, aí eu me sinto culpado. Definição muito boa. Aí nós vamos para o Espírito Remédio, que é o nosso carro-chefe na noite de hoje, é a obra As Dores da Alma. E olha que o espírito dessa envergadura está preocupado em falar das nossas dores, dores da alma. As dores físicas são mais bem administráveis, porque eu tô com uma dor na mão, né? Ó, uma dor física. Eu tenho aqui uma questão que eu vou ao médico, o médico me diz, isso é uma inflamação do tendão. Pá, fez um raio-x, fez um exame de imagem aí de última geração e encontrou. Mas eu sinto uma dor na alma. Olha o nome da obra, Dores da Alma. Quais são as dores que nós carregamos na alma? O vazio existencial, que muitas vezes, né, não é preenchido e que nós ficamos ali o tempo todo buscando, sem saber exatamente o que estamos buscando. Essas dores da alma que o Espírito Hamed discute. Então, a culpa é uma dor da alma. E como se fazer um remédio para uma dor da alma? Difícil. Porque um remédio para uma dor física, para uma dor orgânica, eu tomo, tá, parou. Mas como tomar um remédio que cure a melancolia? Como tomar um remédio que cure uma tristeza profunda que eu não sei nem dizer como começou, nem por que existe, mas ela está ali massacrando? Qual o comprimido que eu compro na farmácia para a culpa? Aí Hamed vem e nos diz o seguinte: inúmeras crenças religiosas, aqui ele vai fazer uma abordagem da questão religiosa. Ele faz várias abordagens, mas eu achei essa passagem aqui muito interessante. Inúmeras crenças religiosas têm sido imensamente nocivas ao desenvolvimento das criaturas, pois usam frequentemente a culpa como forma de atemorizar. Com isso, obtém a submissão dos indivíduos, conduzindo-os a seu bel prazer. Ele analisa vários aspectos que geram a culpa. Mas ele, nessa passagem,
né, ele fala da culpa que muitas vezes nos é imposta, que nos é construída pela religião, pelas religiões, onde nós nos tornamos reféns. Minha culpa, minha verdadeira culpa. Lá na veneranda Igreja Católica, muitos de nós ficávamos ali, né? O ajoelhar, ajoelhe, ajoelhe e peça perdão. Por que o perdão tem que ser pedido de joelho? Quem disse isso? Isso é construção do domínio. E ele está trazendo isso aqui. Então, quando nós, muitas vezes, né, aquele Deus que castiga, quem criou essa imagem? É lá o Deus da primeira revelação, dos 10 mandamentos de Moisés, o Deus punitivo. Se você não fizer isso aí, Deus vai lhe castigar. Você vai ser castigado. Que Deus é esse que não tem na misericórdia sua mão que nos liberta? Mas nós, quantos de nós entramos nessa seara e somos dominados? E vejam bem, meus amigos, a capacidade intelectual, porque muitas vezes nós dizemos assim, mas eu sou uma pessoa que estudei, eu sou uma pessoa que tem formação, eu tenho um conhecimento intelectual elevado, né? Que isso tudo é bobagem, a gente achar que a gente é melhor do que quem quer que seja, porque o conhecimento nos é dado para a libertação e para a nossa melhoria de conduta. Não é para ser instrumento de massacre nem de holofote. Mas nós, na nossa vaidade, na nossa pequenez, que ainda, né, faz parte dos nossos estados primitivos, muitas vezes nós dizemos assim, eu sou alguém, né, que intelectual, que eu tenho tais títulos, eu jamais alguém numa religião vai me dominar. Existem muitas formas de domínio. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo do Evangelho. Quantos de nós somos cooptados e seguimos discursos aí muito bem articulados, muito bem feitos, e do alto da nossa intelectualidade, nós nem percebemos que estamos sendo massa de controle. A gente pensar o que é que acontece. Então, a culpa, essa culpa que é imposta, olhe, vá lá e pague lá pela sua liberdade. Pague pela sua capacidade de poder ir e vir. Aconteceu muito isso na época da Santa Inquisição, onde eu tinha o ouro, né? Eu tinha a condição, eu tinha o poder, eu tinha o vil metal, eu comprava minha liberdade. Eu era isento de pecado. O próprio conceito de pecado é um conceito de punição. Então é isso que Hamed está falando aqui. Isso em vários segmentos religiosos, meus amigos. Porque não existe melhor ou pior. Existe quem conduz e controla. E que faz e que coloca palavras que o Cristo não disse. Porque Jesus não tinha esse tipo de comportamento, porque a autoridade moral que ele tinha era para nos educar. E como pedagogo que era, por excelência, educava pelo exemplo e não pelo martírio. Então, Hamed, ele traz essa situação de maneira muito interessante, né? Que ele fala, é um dos exemplos que ele dá. Aí nós vamos para Joana. Joana de Ângeles, veneranda Joana de Ângeles, né? Eu trouxe aqui o contraponto no sentido, não é contraponto, é complementação de um e de outro, porque Joana tem todo um trabalho na esfera psicológica, a série psicológica dela é muito boa, né? Muito, nos oportuniza a entender muitos aspectos dos nossos estados mentais, dos nossos estados que nós passamos aí, que precisamos aprender de muitas situações. Então, a série psicológica, Conflitos Existenciais, uma obra das mais célebres. Olha o nome, Conflitos Existenciais. O espírito sabe que nós temos muitos. E muitos de nós ficamos o tempo todo batendo nas portas, inclusive da casa espírita. Por que eu estou dizendo inclusive? Porque, né? A gente quer uma resposta. E nós ficamos o tempo todo querendo que alguém nos diga qual é o sentido da nossa existência.
Isso tem a ver com culpa? Tem. Então, eu preciso que alguém me diga por que eu estou nesse mundo. O que é que eu vim fazer aqui? Quando essa é uma descoberta particular. Essa é uma descoberta do autoconhecimento. Essa é uma descoberta que eu preciso me oportunizar fazendo a reforma. O autoconhecimento me permite entender qual é o sentido de eu estar aqui. Por que eu estou aqui? Não é a religião que vai me dizer por que eu estou aqui, não. Eu estou aqui para ser espírita. Ser espírita é uma consequência da minha existência no mundo. O que é que a doutrina espírita me ensina para que eu adquira autonomia e caminhe? Aí Joana nos diz o seguinte sobre a culpa. No livro Momentos de Saúde. Momentos de Saúde. Perversamente, ela pune o infrator perante si mesmo, porém não altera o rumo da ação desencadeada, nem corrige aquele a quem fere. Ao contrário, não obstante cobradora inclemente, desenvolve mecanismos inconscientes de novos anseios, repetidas práticas e sempre mais rigorosa punição. Quer dizer, o que é que o Espírito está nos dizendo? Que a culpa ela é punitiva. Porque quando nós temos esse sentimento enraizado, muitos de nós, né, a gente carrega a vida toda. A vida toda, às vezes, culpa. Ah, mas eu deixei de fazer, de ter tal ação, aí eu fico com aquilo martelando na minha cabeça. Anos, porque eu não fiz aquilo ali. Então, aí ele coloca, o Espírito Jonadiano, eles coloca como punição, é uma autopunição. E quando eu me autopunir, quando eu entro na autopunição, eu entro no autoflagelo. Né? Porque eu fico o tempo todo buscando elementos para justificar as minhas ações. Essa citação de Joana está no livro chamado Momentos de Saúde, no capítulo 9. Se o Espírito coloca numa obra esse capítulo, uma obra que tem esse nome, ela está dizendo o quê? Que a culpa é uma questão de saúde. De saúde que precisa ser trabalhada, porque ela é corrosiva. Ela ganha forma, ela vai crescendo, 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 e ela nos controla. Ela nos controla. Olha o que ela começa assim, ó, abre aspas, perversamente, ela pune o infrator perante si mesmo. Quer dizer, é um sentimento muito difícil e muito autodestrutivo. Porque eu começo a ficar cobrando de mim mesmo atitudes, comportamentos, situações que eu não vou debelar, né? Que eu não vou dar conta se eu ficar o tempo todo achando que eu preciso dizer a alguém algo que eu só preciso dizer a mim mesmo. Se houve alguma situação que eu preciso corrigir, que eu possa me trabalhar para corrigir, sem carregar a culpa. Porque quando eu carrego a culpa, eu já me imprimo todas as dificuldades para resolver a questão. Quantos de nós temos diferenças, vamos usar esse termo, né, para ser elegante, temos diferenças com alguém e essa diferença fica anos ali, anos. A gente tem vontade, às vezes, de dirimir esse conflito, de resolver a questão, mas nós ficamos entre a cruz e a espada, né? Bem simbólico. Eu vou ou não vou? Nesse ir ou não ir, eu começo, ó, olha o meu sentimento. A culpa tem a ver muito com insegurança. Foi, né, que a nossa companheira querida Sâmia Lago falou semana passada. Parabéns a Sâmia, assisti a palestra, a quem eu sou muito grata, porque foi quem me conduziu a essa casa abençoada, que me abraçou e me oportuniza hoje estar falando de algo extremamente difícil. Difícil e desafiador, como eu disse no início da nossa preleção. Então, observem, quantos de nós carregamos a culpa por alguma situação mal resolvida com um familiar?
E às vezes a pessoa desencarna e nós ficamos carregando ainda aquela culpa porque não resolvemos quando deveríamos ter feito, do ponto de vista, né? Cada um tem o seu momento, mas é o aqui e o agora. Então, se eu tenho dificuldade para dirimir o conflito, eu preciso me trabalhar, porque depois eu fico ali, ó, a pessoa desencarna e eu fico o tempo todo dizendo, ah, mas eu queria ter dito como ela era importante para mim. Eu queria ter dito, eu queria ter pedido desculpas. Eu queria, mas eu não fiz. E o não fazer também, quando não há o tempo, quando o outro desencarna, gera um processo de culpa para toda a vida. Veja, é uma culpa que vai aumentando. Se eu não o fiz e não deu tempo, eu não tive a condição de fazer, eu preciso me trabalhar. Quantos espíritos, meus amigos, que do mundo espiritual voltam para nós, né, que trabalhamos em reunião mediúnica, que lidamos com essas situações há um bom tempo, que não é um bom tempo que eu digo, é um tempo, mas um tempo que ainda é muito curto diante do aprendizado, porque o nosso aprendizado é eterno. Mas quantos de nós ouvimos companheiros que já desencarnaram, que retornam do mundo espiritual para nos dizer da culpa? Olha só. Porque nós temos aí a falsa ideia, né, o falso entendimento, de que uma vez desencarnados, aqueles sentimentos e aquelas situações mal resolvidas enquanto encarnados passaram, acabaram e tudo deixou de ser um problema. Ao contrário, a gente desencarna e nós adentramos ao mundo espiritual com as situações que nós construímos enquanto encarnados. A gente não chega lá e ó, zera tudo para começar, não. Não, a gente vai levar as ações boas e as não tão boas, né? Vamos ser simpáticos. E aí, quando nós chegamos no mundo espiritual, quantas vezes, né, nós já tivemos a oportunidade de ouvir irmãos que retornam nas reuniões mediúnicas dizendo: eu gostaria tanto de ter dito a tal pessoa como ela foi importante para mim. Eu sinto uma culpa por não ter feito em vida. Acontece? Acontece. Então o momento é aqui agora, né? O Espírito Hamed nos diz o seguinte: criaturas imaturas se consideram profundamente culpáveis porque valorizam em excesso o que os outros dizem e pensam. Olha Hamed convergindo, né? Convergindo, não é divergindo. Quando eu estou divergindo, eu estou em caminhos contrários. Convergindo para o que a língua portuguesa nos disse lá quando falou da parte do sentimento, do sentido do subjetivo, né? Porque ele diz assim, ó, criaturas imaturas consideram-se profundamente culpáveis porque valorizam em excesso o que os outros dizem e pensam. E aí, quando a gente vai para a língua portuguesa, que diz que é um estado de consciência, que o sujeito avalia seus atos de forma negativa, sentindo-se responsável por falhas, erros e imperfeições, é o que o Espírito está falando, quando nos diz que nós nos consideramos profundamente culpados porque valorizamos em excesso o que os outros dizem e pensam. Esse é um problema muito sério na nossa vida, né? Nós costumamos o tempo todo ficar esperando a nota que o outro vai dar no nosso comportamento. Todos nós gostamos de ser validados. Quem não gosta de ser validado? Quem não gosta de ser, né, de receber um elogio, de ser parabenizado? Isso é normal, é da natureza humana. O que eu preciso ter cuidado é o que eu faço com esse elogio. O que eu preciso ter cuidado é que sentimento me move o tempo todo que eu preciso que alguém me diga que eu sou muito bom. Que alguém valorize o tempo todo o que eu faço. Aí eu preciso ter muito cuidado. Porque eu posso entrar
no âmbito dessa situação de, né, o tempo todo, não, mas fulano, beltrano, tal. Então, isso não é bom. Isso é complicado, certo? E aí, o Espírito Joana de Ângeles vem e nos diz, de novo, nos diz também aqui o seguinte: somente através de uma real conscientização é que se estabelece o processo de amadurecimento das criaturas. Ou seja, o que é essa conscientização? É a minha capacidade de me auto-perceber, de me auto-entender e de trabalhar as minhas fragilidades. Todos nós temos fragilidade, nenhum de nós é super. E eu mesmo não quero ser de jeito nenhum. Há um momento da vida da gente, né, de nossas vidas, que a gente acha que a gente pode tudo, que a gente resolve tudo, que a gente é, né, parafraseando o filme lá de super-heróis, Superman, Superwoman, e nós não somos. Nós somos humanos, com questões humanas, com situações humanas, com vulnerabilidades que precisam ser bem administradas por nós. Quem de nós nunca sentiu, nunca teve um sentimento de culpa? Quem de nós não sente medo? Quem de nós não sente tristeza? Se já estivéssemos numa condição de não viver as experiências humanas, não estaríamos encarnados nesse mundo de provas e expiações. Já estaríamos em uma outra morada, de mundos felizes, inclusive. Mas as experiências que vivenciamos, todo esse contexto do qual fazemos parte, é elemento que faz parte da natureza humana e do processo de aprendizado para o qual viemos aqui nessa terra. Nós somos eternos aprendizes. Ai, mas a doutrina espírita, que é uma filosofia também, que nos dá condições para que nós nos eduquemos, me impede de ter tais sentimentos, porque eu já ouvi isso. Eu ouço muito essas questões assim que eu me preocupa. Me preocupa no sentido de o que é que nós estamos fazendo conosco mesmo e quem está colocando essas situações em nós, causando esses sentimentos em nós corrosivos que nós permitimos. Porque as situações acontecem porque nós permitimos, certo? À medida que nós nos educamos e compreendemos que somos todos aprendizes, que alguns já têm um conhecimento um pouco melhor de tal assunto, mas ainda é frágil em tal, em outro, e que esse é um mundo onde todos nós aprendemos uns com os outros, que ninguém é dono da verdade, certo? Então, à medida em que eu me educo e consigo compreender essa situação, eu fico pensando e avaliando quando eu ouço esse discurso de que, não, mas eu sou espírita. Enquanto espírita, eu tenho a obrigação moral de não ter esses sentimentos, porque a doutrina me ensina a não ter. Não concordo com essa situação. A doutrina me dá subsídios para que eu aprenda a lidar com esses sentimentos e, paulatinamente, eu vá me educando dentro do meu tempo. Raimundo é um espírito com uma história. Joana é outro espírito com outra história. Marcos, nosso companheiro aí, dirigente da casa, é outro espírito com outra história. Então, como é que eu tenho uma história de vida, tenho uma história de mundo, tenho todo um processo, e se o sentimento de culpa é algo que para mim é muito difícil de lidar, e para ele já é mais bem administrado, como é que eu posso querer que seja tudo igual? Não. Mas vocês estão lendo a doutrina, sim. Mas o aprendizado é dado a todos. A forma, o momento e os caminhos são muito particulares. Né? Então eu vou aprender, eu vou ouvir, a doutrina está aí com um suporte imenso, mas eu não posso exigir que o outro tenha o mesmo estado de consciência que eu. Porque que mundo é esse que nós estamos?
É um mundo de aprendizado. Agora, no exercício doutrinário, no exercício do estudo, do aprendizado, eu vou aprendendo a me educar e a administrar essas questões. Quando eu consigo reconhecer que a culpa é um elemento que me paralisa, eu já dei um salto fantástico. Porque eu reconheço que existe um problema que eu preciso trabalhar comigo mesmo. Maravilhoso. Quando eu me boicoto, quando eu entro na negação e digo que a culpa só é Estado para A, B ou C, aí existe um problema muito sério. Por quê? Porque eu não estou me permitindo, inclusive, fazer o meu processo de transformação, que é particular. Nenhuma casa espírita vai nos salvar de nós mesmos. Nosso maior inimigo, quem é meu maior inimigo? Eu mesmo. Agora, eu posso e devo me permitir sair desses estados. Quando eu me permito, é um horizonte que se descortina, porque a doutrina nos traz, gente, muitas possibilidades. Eu estou falando de doutrina espírita porque a grande maioria de nós que está ligado neste momento por esse instrumento que nos oportuniza nesse momento difícil em que as casas estão fechadas e que é um elemento que nos ajuda muito, nos dá a oportunidade de estar interagindo. Então, a maioria dos que estão assistindo são espíritas, mas nós temos católicos, temos ateus, temos vários segmentos, porque o importante, se é que nós podemos dar o nome de importante, não é a religião, não é a filosofia, não é o que eu estou trazendo no peito. É o sentimento, é a ação que eu pratico. Certo? E me recordo que o Papa Francisco já teve a oportunidade de dizer aí que é preferível um ateu de boas ações do que um católico de ações duvidosas. Aí podemos expandir para qualquer segmento, inclusive esse, ao qual fazemos parte, que escolhemos. O importante é a ação que eu pratico. É o trabalho no bem que eu faço. Então, a doutrina, ela me dá subsídios através da evangelioterapia, esse elemento maravilhoso, que é um carro-chefe nas nossas mãos. Eu tenho aqui, ó, dois, tenho esse aqui, ó. Estou falando de um ambiente muito particular da minha casa, onde eu tenho o evangelho aqui, tem outro aqui, tem na minha bolsa. Por quê? Porque ele, para mim, é um refrigério da alma. Eu busco o evangelho nas minhas aflições. Quem de nós não as tem? Mas busco nas alegrias também. Busco para agradecer. Esses sentimentos, o evangelho, que é o grande educador de sentimentos, ele nos permite entrar, nos espelhar com esses sentimentos, para que nós possamos deliberá-los, né? Não driblar. Porque quando a gente dribla, eu digo assim, driblei a culpa, mas ela vai continuar ali, ó. Eu dei um cala-boca de alguns minutos, mas ela vai continuar ali, ó, martelando. O evangelho, a doutrina, toda essa literatura desses espíritos de escola nos permite, nos dão a oportunidade de nos interligar no sentido de quê? De eu entrar numa conexão de aprendizado. E o Espírito Joana de Ângeles continua. Ela diz assim, em outras palavras, tal conscientização se dá pelo somatório de suas experiências vivenciadas através do tempo, nunca pela imposição ou pelo receio. Ou seja, impondo nada eu não vou conseguir nada. Imposição é sinônimo de coerção. Imposição é sinônimo de controle. E nós somos livres para pensar, para agir. Mas a própria doutrina nos traz liberdade com responsabilidade. Então eu sou livre para agir, eu sou livre para pensar. Nada nem ninguém pode nos tirar esse direito do espírito
mas eu também sou responsável pelo que eu pratico, pelo que eu faço, pelo que eu digo. Então eu preciso, quando eu imponho, quando eu produzo no outro sentimento de culpa, eu estou me comprometendo com o universo. Porque, meus amigos, no grande livro da vida está tudo escrito. Cada página eu escrevo diariamente. E não é a B ou C que eu vou dar satisfação e corrigir meu pior ato, que é esse que eu esteja fazendo, não. É a Deus. Daí aquela, né, célebre frase, você pode pensar que engana todo mundo, menos a Deus soberano e a nossa consciência. Porque na hora que a gente bota a cabeça no travesseiro, vem. Você hoje não teve uma atitude muito positiva. O que é? Aí vem a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Por que será? Os Espíritos respondem a Kardec no Livro dos Espíritos. Consciência que tem a ver com essa questão da culpa. Por quê? Porque ela está toda aqui, ó. Então eu preciso higienizar. Para higienizar, eu preciso me libertar. E o processo de libertação eu vou fazer como? Fazendo esse processo de reforma. Mas eu vou à casa espírita há anos e não consigo me libertar de X processo. Terapia com Jesus, excelente, maravilhosa, a primeira de todas. Mas se eu preciso da ajuda profissional, eu preciso buscar. Os psicólogos, os terapeutas comportamentais, os psiquiatras estão aí quando a questão necessita, né, do remédio. Que bom que estão e não é demérito, não é nada que nos faça melhor, pior do que ninguém. É recurso que eu busco para a minha qualidade de vida. Excelente. Para a minha melhoria. Então, sair desse discurso de que eu não posso buscar esses atendimentos porque eu estou na casa espírita e a casa espírita vai resolver tudo. Ela não vai resolver porque ela não é salvacionista. Ela é um caminho positivo, excelente, muito, né, importante, porque ela traz refrigério, ela abraça, ela acolhe, ela me oportuniza conhecer o Evangelho, ela me oportuniza esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, porque neste momento eu tenho falado nas pré-eleições, né? E aí no início hoje aqui foi um corre-corre para entrar aqui nesse mundo virtual do Facebook, porque as transmissões que eu já tive a oportunidade de fazer foram por outros aplicativos. E aqui está sendo uma novidade. Estou inaugurando com vocês, agradeço a essa casa, o Jorge Olimpo, porque me botou para trabalhar, me botou para pedir a ajuda dos universitários aqui de casa, minha sobrinha, que é aquela, né, o cérebro, que eu disse, agora que corre para me ajudar, porque eu tenho uma tarefa com Jesus às 19h30 e essa tarefa vai sair. Então, até chegar aqui, né, e conseguir, para a gente cumprir o horário, porque a espiritualidade tem horário, ela não brinca, mas eu disse, se atrasar, ela sabe que eu estou aqui tentando chegar nesse recurso da imagem, do som, e nós temos, as casas estão fechadas por um momento muito difícil que nós estamos vivendo, né? Um momento muito difícil, onde na história da humanidade nunca se viu. Já tivemos a gripe espanhola, né? Que dizimou assim, verdadeiras populações. Tivemos a gripe asiática, e interessante, porque nesse momento de pandemia, conversando com as pessoas, com minha mãe, as pessoas aqui de casa, eu tive conhecimento que meu pai, que já está no mundo espiritual, teve a gripe asiática ainda novo. Vejam, meu amigo, meu pai teve gripe asiática, minha mãe me falando, ela disse sim, meu pai trabalhava viajando e estava na cidade de Itabuna quando foi diagnosticado com a gripe asiática à época, poucos recursos, o médico lhe disse que ele estava com pneumonia dupla para desencarnar. E ele veio para Salvador e minha avó cuidou dele, que também já está no mundo espiritual, e ele se curou nos anos 50, na década de 50, com a medicina caseira.
Veja só. Aí, conversando, minha mãe me falou de uma tia que também já está no mundo espiritual, que internada na época, em um hospital aqui em Salvador, ela contraiu a asiática no hospital e se curou de ambas. Isso também naquele período, final dos anos 50. Então, observe. Essa história mexeu muito comigo, porque eu não sabia. Eu conversando sobre a pandemia do Covid-19, falando desse medo que assolou o mundo. E aí minha mãe disse, olha, se lhe serve de consolo, seu pai teve asiática, venceu a asiática. Veio a desencarnar já com 80 anos, de uma situação muito diferente. Isso foi na década de 50, ele jovem, pensem aí. Minha tia, nos anos 50 também, já desencarnou já na década de 90, no final da década de 90. Minha mãe falando, minha mãe disse, nós tivemos isso na família. E tivemos recentemente na família um caso de Covid, que pela misericórdia de Deus foi superada. Foi um grande desafio. Vivemos alguns dias avaliando tudo o que está acontecendo e vendo a nossa pequenez. E alguém já me disse assim, não, mas o coronavírus é punitivo. É a espiritualidade mandando um castigo. Não. É a espiritualidade nos educando, nos chamando a atenção para os nossos estados psíquicos, para os nossos comportamentos, para esses estados que nós produzimos no outro como a culpa, para a nossa maledicência, para os nossos comportamentos de incompreensão diante da vida, diante de todos. Os 50 milhões de miseráveis que agora apareceram, de invisíveis, que precisavam ter visibilidade, que forma chegaram para ter, mas o vírus nos ensinando. Então, meus amigos, a culpa, esse elemento, né, que corrói, que nós possamos repensar no momento de grande pandemia e possamos refazer os bons laços destruídos por sentimentos de ódio, de vingança, de maledicência, a maledicência que é corrosiva, que destrói famílias, destrói amizades. E sempre tem um elemento ali, ó, desagregador, que joga o primeiro veneno para que ele dissemine. Então, esse elemento desagregador, que gera inclusive a maledicência, muitas vezes é ele que nos gera uma culpa, de uma forma disfarçada de falso profeta. Olha o falso discurso. Então, nós entendermos e compreendermos que nós estamos neste mundo aprendendo a ser melhores a cada dia. Que tudo que nos chega, todo sentimento que nos chega, por mais difícil que seja, é um sentimento que nos mostra que caminhos existem para a nossa melhoria de conduta. Que nós não estamos sós. Que é possível, sim, vibrarmos e sairmos dos nossos estados de melancolia, do desânimo que se abateu sobre o mundo. Muitos companheiros espíritas, estou falando espírita que é nosso meio, né, que está desesperado e me liga e diz assim, e agora? E agora? Os espíritos estão todos revoltados e botaram essa situação. Eu digo, calma. Isso não. Isso aí é consequência de muitas das nossas situações. Então, nós estamos aqui, claro, numa situação, né, de aprendizado. Conversava com uma amiga ontem, que na casa são 6 casos de Covid, que ela está administrando, irmã, mãe, e todos estão controlados e saindo já do processo. E nós conversávamos ontem, eu disse a ela, é uma pessoa com uma capacidade de boas ações tão grande, uma pessoa tão do bem, que eu não tenho dúvida que é a misericórdia que chegou. Ah, você está dizendo isso, irmã, que todo mundo que desencarnou é porque a pessoa é ruim? Não. Não estou dizendo isso, não, mas eu estou dizendo que no cômputo divino, as nossas boas ações são observadas, sim. E a oportunidade que muitas vezes é dada para quem passa por tudo isso, pelo Covid, pelo familiar que não teve, mas está acompanhando quem teve, para a gente rever conceitos. Para a gente saber que a gente não é melhor nem pior do que ninguém. Somos humanos em experiências humanas, em aprendizado constante.
que nós façamos do nosso caminho o melhor caminho a ser vivido. Com o quê? Com boas ações. Para concluir, porque nossa hora já está, né, assim, no caminho, estamos caminhando para o final, tem uma lenda que conta que uma senhora, ela casada, e ela não gostava da sogra. A sogra morava com ela, ela não gostava da sogra. E ela queria que esta sogra desencarnasse, desaparecesse, porque estava lhe causando muitas dificuldades. E ela sai e procura um sábio, porque alguém lhe diz que esta pessoa sabia, procura um alquimista, né? O que é alquimista? Que manipula essências e tal. Que ela procurasse esse alquimista porque ele lhe daria uma essência para que ela desse essa sogra e essa sogra morresse sem que nada nem ninguém percebesse que foi ela que cometeu. Então ela vai e procura essa pessoa e a pessoa diz para ela assim, pega um frasco, né? Ela narra o que ela quer, ele dá um frasco a ela, um frasco pequeno, ela diz assim, mas tão pequeno, ele diz, os melhores venenos estão nas menores embalagens. E diz a ela, você todo dia você vai botar um pouco na comida de sua sogra. Agora, não a trate mal não, não continue tratando mal não, porque você vai ser a principal suspeita quando ela estiver morrendo. Você continua, passe a tratar bem e vai botando todo dia, porque ela vai ficando fraca e ela vai morrer. Se tiver alguma suspeita, você não será de jeito nenhum. Ela leva o frasco para casa e começa a administrar pequenas doses na comida. E passa a conversar com a sogra, leva para tomar sol e a trocar, né, experiências. A sogra também começa. A sogra era uma pessoa difícil, resistente, mas aí começam a trocar e vão começando a estabelecer diálogos, a rever uma série de conceitos. E ela se arrepende. A culpa, a consciência de culpa bate. E ela diz assim, puxa, eu não quero que ela morra. Ela é uma pessoa boa. O que é que eu faço agora? Só tem um jeito, voltar ao químico para ver o que é que ele me diz. Como é que ele me ajuda a sair dessa? Se é que pode ter alguma ajuda. Ela volta a pessoa. E chegando lá, que ela conversa, ele diz a ela e dá risada e diz assim, sua sogra não vai morrer. Primeiro ele diz a ela que ele não tem remédio para reverter o processo. Aí ela, não tem remédio? Ele diz, não, porque ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Não. O que eu dei para você dar para ela foi uma essência, sem nenhum problema. O que aconteceu é que você se oportunizou reconhecer nessa pessoa o lado bom que ela tinha, que você nunca tinha visto, e ela também se oportunizou perceber que você também era do bem. Vá e seja feliz. Portanto, meus amigos, a consciência de culpa, onde o que vai nos libertar da culpa é o perdão. E a própria Joana nos diz no livro Conflitos Existenciais, o antídoto da culpa é o perdão. Trabalhemos esse sentimento que nos é reportado no Evangelho, no capítulo 10. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. É o perdão que nos liberta dos nossos sentimentos ruins. É o perdão que nos liberta da culpa. É o perdão que nos liberta das dores da alma. Antes de perdoar alguém, trabalhemos o auto-perdão. Porque esse elemento que é higienizador, esse elemento que é purificador, é quem nos tira das nossas paralisias mentais e nos congrega ao bem, à paz, ao bom ânimo. Se temos hoje algo que esteja nos adoecendo, façamos uma busca interior. Entremos em conexão com o nosso íntimo, com o nosso mundo íntimo e procuremos, de fato e de direito, o que tem nos causado as dificuldades que temos. Temos culpa, por que sentimos culpa? Vamos nos trabalhar sem nos sentir prisioneiros. Vamos nos trabalhar sem amargor, sem revolta. Vamos fazer a nossa acepção, buscar os nossos elementos e caminhar. Porque essa é a proposta de Jesus. Jesus, que no momento da crucificação, quando
todos aqueles estavam em volta da cruz, e ele já depauperado, em um último suspiro, anjos tutelares chegam àquela região onde muitos jogavam pedra, onde outros estavam entristecidos, onde sua mãe, né, chorava pelo seu filho que partia, e chega um anjo do seu lado e pergunta em que pode lhe ajudar. E ele já, sem forças, diz, vai salvar Judas, porque ele precisa de ajuda. A capacidade de perdão. Que nós façamos o nosso movimento no sentido de nos melhorar. Que o amor seja aquele que nos contagia. Que o amor seja o elemento que vai disseminar o contágio no mundo, porque com certeza é ele que vai vencer as mazelas educativas trazidas por este momento de pandemia. Agradeço ao convite dessa casa abençoada, através do departamento doutrinário que a elabora. Agradeço a confiança, a oportunidade de servir e desejo a todos muita paz. Me coloco à disposição, se tiver alguma pergunta, alguma situação que queira ser dirimida ou complementada.
Amigos, então, agradeço a todos, agradeço a oportunidade de ter estado com vocês, reitero o desejo de muita paz e que em breve nós possamos nos encontrar presencialmente, porque as energias eu recebi todas, muito boas energias por sinal, mas possamos nos encontrar nessa casa, ao vivo e a cores. Um beijo no coração de vocês e mantenhamos o bom ânimo. Muita paz.